Sabemos que pouco se fala sobre os seres dévicos e eletais da natureza e, gradualmente isso tem mudado. Conforme avançamos, os véus se dissolvem, mas ainda existe muita mistificação, informações distorcidas, como também muitas verdades. Os seres conhecidos como elfos são muito reservados. O que você pode dizer sobre eles, de maneira geral, Gabriel? Sim, eles, em sua maioria, são muito simples e reservados, muito observadores. Eles observam muito as coisas, com sutileza. Claro, existem aqueles mais enérgicos e agitados no que diz respeito a tomar a frente de algumas situações em seus agrupamentos para resolverem certas questões, mas, no geral, realmente são mais reservados. São muito gentis, amorosos e também atenciosos. E quando precisam falar algo com mais energia, eles falam mesmo. Não se bloqueiam. 2. Sei que existem agrupamentos povoados desses seres em vários planos, tanto neste orbe como em outros. Gostaria que falasse mais sobre isso e sobre a linha de evolução desses seres tão queridos. Gabriel, sim, existem muitos. Um ponto que posso citar é a Irlanda, que é um lugar muito ativo dessas energias. Muitos deles também habitam a terra interna, alguns em corpos físicos mesmo, de vibração de quarta e quinta dimensões superiores. Há também alguns agrupamentos deles que são não apenas reservados, mas também, digamos, antissociais, no que diz respeito a contato com outras raças, mesmo a deles mesmos. Há também uma certa variação de personalidades, grupos e isso varia de acordo com a região. Quando expandem ainda mais as suas consciências, eles sobem a hierarquia de guardiões dévicos e passam, também, a coordenar certas atividades no planeta. Muitos deles vieram do sistema estelar das Pleiades e estão em corpos físicos até hoje aqui na Terra. Outros já trocaram de corpos, ainda permanecendo nos reinos dévicos. 3. Como identificar a presença dos elfos na natureza? Eles deixam alguma impressão? Gabriel, perfume. Eles são muito perfumados, é o que posso dizer. Um maravilhoso perfume de flores, particular deles e, às vezes, amadeirado. Como são muito reservados, não costumam deixar muitos rastros, falando precisamente de suas expressões mais físicas, mas quando se sentem à vontade para se aproximarem de um humano da superfície o fazem, sem rodeios. No geral, ficam só observando atentamente. Muitos humanos entram em bosques para passear, descansar, e eles ficam observando ao longe, às vezes, de cima das árvores. Eles amam árvores, amam ficar entre as folhas observando. 4. Os elfos e as fadas podem ficar não harmônicos ao absorverem cargas negativas como os elementais, ou eles já sabem lidar melhor com isso, no sentido de já terem vivenciado essas experiências? Gabriel, eles sabem lidar melhor com isso. Eles têm seus próprios campos de proteção altamente poderosos e também existem ainda aqueles que são muito sensíveis. Estes podem, sim, se deixar levar por determinadas cargas negativas e ou frequências dos pensamentos humanos, mas são muito raras essas quedas energéticas. Quando um do agrupamento percebe que o outro está indo para o lado mais negativo, eles o socorrem, levando às câmaras cristalinas, ou algo assim. Eles são muito ágeis também nesse sentido, pois não se permitem contaminar facilmente pela negatividade do planeta, porque no passado já se prejudicaram muito com isso. Agrupamentos inteiros foram destruídos em guerras, fisicamente falando, e eles ficam bem atentos a isso e, ao menor sinal dessa entrada negativa, já resolvem a situação. 5. Recentemente, através da mediunidade de uma amiga, fiquei sabendo que um eletal manifestou-se no meio de uma reunião mediúnica num centro kardecista. Foi uma grande surpresa a todos. Ele informou que estava preparando-se para encarnar num corpo humano e disse algumas outras palavras. Minha pergunta: é comum aos devas e elementais decidir terem experiências como humanos? Isso ocorre desde eras passadas? Pode nos falar mais sobre esse assunto? Gabriel: sim, é comum. Você
por exemplo, é um deles encarnado na superfície. Risos. É comum, sim, e eles têm decidido entrar com maior frequência no reino humano nos últimos tempos, para ajudarem mais diretamente a humanidade da superfície. Eles têm deixado seus corpos físicos energeticamente superiores em suas câmaras, e seus espíritos têm entrado no processo encarnatório normal desse planeta. Você também é um dos que deixou seu corpo em uma espécie de hibernação em uma zona da Terra interna, abaixo da Irlanda. Você tem um corpo lá embaixo. Risos. Lembra do filme Avatar? É mais ou menos daquele jeito. 6. Existem seres dévicos que também atuam como mentores e guias, e também como apoiadores de alguns representantes desses reinos aqui na superfície. Se sim, por quais motivos? Gabriel, sim, existem. Muitos. Existem por vários motivos. Primeiro, porque, como eu disse, muitos destes seres estão encarnados no reino humano e os que não encarnaram querem apoiar como mentores espirituais destes que encarnaram, para que não se percam na negatividade da Terra. Assim, decidem ajudar, desta forma. Segundo, porque se sentem bem fazendo tal coisa, e também porque isso os ajuda a expandirem suas consciências, já que são mais reservados no que diz respeito ao contato mais físico. Eles se aproximam mais espiritualmente para ajudar, não apenas os dos seus agrupamentos, mas qualquer humano que os chame com coração aberto e intenções genuínas e amorosas. Eles são muito amorosos e muito verdadeiros. Então, naturalmente, sentem-se atraídos por pessoas assim, nessa mesma vibração, e fazem de tudo para ajudá-las como podem. 7. O que exatamente são selos dévicos? Essa pergunta é mais pessoal, se quiser posso incluí-la a público, ou não. Gabriel, são uma espécie de código especial deles, para tratar tanto de padrões de energias e pontos de determinadas atuações deles. Também se pode dizer que são pontos de força específicos deles. É a informação que tenho no momento. 8. Conforme permissão e vontade divina. Nesse momento, algum ser que queira nos transmitir alguma mensagem, nós temos um desejo enorme de poder estar mais presentes em suas vidas, tanto na forma física como na forma espiritual, e temos visto quanto a humanidade da superfície está se abrindo para isso, nos trazendo seus corações e sentimentos mais puros, o que nos atrai e possibilita essa aproximação. No passado, estivemos ainda mais próximos, quando na Lemúria e Atlântida, pouco a pouco, estamos aproximando nossos povos da superfície, e confiando que nossas interações e conexões serão ainda mais valiosas do que no passado, considerando, também, que muitos de nós estão entre vocês. O que na verdade queremos agora é unificar, é nos reunirmos como um só povo, como sempre fomos, mas que devido a muitos conflitos e certas situações fomos cada um ficando no seu canto, mas nunca foi para ser assim, e chegou a hora da nossa reunificação. Eu estou muito feliz de ser a transmissora dessa mensagem aos humanos da superfície, claro, a todos dos nossos que estão entre vocês. Eu falo do interior da Terra. Eu me chamo Aniva, sou uma elfo, meço 2 metros de altura, sou bem alta, tenho pele branca, orelhas tradicionais do meu povo, olhos verdes escuros e tenho um cajado na minha mão direita. Meus cabelos são longos, ondulados, na cor castanho escuro. Sou aqui uma espécie de sacerdotisa e líder do meu agrupamento. Queridos humanos da superfície, que alegria falar com vocês. Transmito nossos fraternos abraços e desejosos de aproximações ainda maiores. Amor e fraternidade, eternamente. Os elfos.